Boa noite a todos. Eu me chamo Mayara Mota, sou discente do programa de Biociências. Irei falar para vocês um pouquinho sobre o que o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal fala sobre o uso de coelhos em experimento e o que é recomendado para esse tipo de animal. Primeiramente, a gente tem que abordar alguns temas importantes que servem para todos os tipos de experimentação com animais. Começou a partir de alguns anos a se pensar no bem-estar do animal. Existem várias definições de bem-estar e quase todas se caracterizam como um estado onde há um equilíbrio físico e mental do animal com seu ambiente, tá? E aí a Lei 11.794 de 2008, ela é que regulamenta a utilização animal em nosso país, que transformou o bem-estar animal não só em uma questão ética, mas humanitária, né? Então a gente tem que pensar que a gente pode utilizar os animais nos nossos experimentos, mas a gente tem que utilizar de uma forma ética e humana. E também tem outro ponto importante, que seria a dor, desestresse e sofrimento. Esses pontos estão nessa resolução que a gente está comentando, que ela cita que dor seria definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a algum tipo de lesão que esse animal vá ali passar. O desestresse já é a incapacidade de superar uma experiência estressante, levando a uma ruptura do bem-estar desse animal. E por último, o sofrimento, que é qualquer experiência negativa que esse animal vai passar. A gente também tem que pensar, quando vai utilizar animais em nossa pesquisa, no que animal é adequado para utilização. Se é aquela pesquisa, que animal eu devo utilizar, se eu vou usar o rato, se eu vou usar o coelho, se eu vou usar o camundongo. Então a gente tem que pensar nesse sentido também. E deve-se levar algumas considerações, como a espécie, a fim de garantir o protocolo mais adequado, a raça, a linhagem, a variabilidade, a questão genética também, que a gente sabe que existe uma questão biológica por trás disso. E por último, todo projeto que vai passar por uma utilização de animais, ele tem que passar por um comitê de ética de uso em animais, a gente tem que se perguntar: é necessário o meu estudo que a utilização de animais? Existe uma alternativa ao uso de animais? Eu tenho outra alternativa para não seja utilizado animais? Tudo isso a gente tem que comentar quando a gente for enviar o nosso trabalho para o comitê de ética. E também planejar de forma adequada esse projeto para que ele não utilize mais animais do que for preciso. Se eu vou usar o coelho, quantos coelhos são necessários para a minha pesquisa, né? O que eu vou fazer para diminuir a dor, para o sofrimento, para gerar um bem-estar nesse animal? Então a gente tem que criar estratégias para ser utilizadas a fim de monitorar e minimizar o estresse desse animal. Mediante isso, a gente tem algumas questões importantes a comentar sobre a nossa espécie, que é de coelhos, né? É essencial escolher a biologia e o comportamento da espécie. É essencial conhecer a biologia e o comportamento da espécie, raça, linhagem, com o qual se trabalha, uma vez que as necessidades básicas, físicas e emocionais ou comportamentais a serem satisfeitas não são a mesma em todos os animais. Então é importante a gente conhecer a questão genética e biológica dos nossos animais que vão ser utilizados, né? A espécie de coelho que eu vou utilizar, como é que esse coelho ele reage ao ambiente. Origem. O coelho é proveniente da Península Ibérica e do norte da África. O coelho caseiro tem origem a partir da domesticação e criação de coelhos silvestres na Idade Média, sendo que os coelhos e lebres eles pertencem a uma ordem distinta à dos lactomorfos, ordem Lagomorpha. Como é o comportamento desse tipo de animal?
Os coelhos, eles são geralmente são dóceis, podendo morder ou arranhar em razão de contenção incorreta, mas no geral são animais muito dóceis. São suscetíveis a estresse, assustando-se facilmente. Não se deve manter machos em uma mesma gaiola para evitar brigas, disputas de território. Então a gente tem que ter esse cuidado também para na hora de deixar eles ali juntos, para não gerar ali uma questão de estresse entre eles também. As fêmeas também não devem ser mantidas na mesma gaiola por apresentarem pseudogestação, tá? Esses animais são muito sensíveis ao calor, mais sensíveis ao calor do que ao frio, e a temperatura recomendável varia entre 17 graus a 21 graus, e a umidade relativa a 40 a 60%. Em razão da sua hipersensibilidade, os coelhos são muito utilizados na prova de irritantes cutantes primários, rubefacientes, fotossensibilizadores, irritantes dos olhos e outros alérgicos. Os coelhos também são muito utilizados na indústria farmacêutica para testar alguns produtos estéticos. É uma espécie de eleição para testar a capacidade pirogênica de preparos farmacológicos e biológicos. Aqui para vocês eu trouxe uma imagem da capa do que o Conceia fala dos lactomorfos, né, que são os coelhos pertencentes. E ele vem tratar de uma maneira geral aí da estrutura física, né, do que esse ambiente que vai acontecer a pesquisa, do que ele deve ter. Em questão de instalação, localização, de áreas de apoio, administrativo, sala de eutanásia, lavanderia. Então, tudo tem que seguir esse protocolo direitinho para que esse experimento seja feito da forma correta. E a gente volta para o ponto também de gerar menos lesões ou dor e sofrimento para esse animal, tá? Então, aqui a gente traz um pouco do que vem falando de forma geral. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos importantes de acordo com o que o Conceia fala, tá? O alimento. O alimento que tipo de alimento esse animal ele consome? É importante oferecer alimentos com grau de dureza que estimulem e provoquem um desgaste dos dentes, a quais os animais são de crescimento contínuo nessa espécie, os dentes desses animais. O comedouro devem ser de fácil acesso e adequados ao número de animais por recinto. Outros itens de alimentos, além da ração, podem ser oferecidos aos animais, como forragens. A água. Ela deve ser oferecida de forma potável, fresca, limpa e à vontade. A restrição de líquidos pode afetar a menos ingestão de alimentos e também causar desidratação. O manejo. É desejável o registro das atividades. Os funcionários devem conhecer o comportamento e a biologia desses animais para minimizar situações de estresse e promover situações de estímulo prazeroso. A identificação. Na parte de identificação das gaiolas, todos os animais eles devem possuir registros em forma de etiquetas fixadas. E os animais reprodutores devem possuir fichas individuais atualizadas, constatando as informações como categoria, raça, data de nascimento e outras informações que sejam pertinentes. Que tipo de experimento ele vai passar? Controle da dor, uma coisa muito importante para quem faz experimentos aí causando uma lesão ou uma irritabilidade nesse tipo de animal. Deve-se aplicar analgésicos, anestésicos e sedativos nos coelhos antes dos procedimentos cirúrgicos, pois a dor causada ela pode gerar uma alteração fisiológica, bioquímica e comportamental indesejável a esse animal, podendo prejudicar os estudos científicos. E uma questão social também. Alojamentos em grupos, eles proporcionam aos animais a oportunidade de um comportamento social mais próximo do natural, incluindo uma ampla oportunidade para o exercício adequado, limpeza mútua e melhora do bem-estar geral. Apesar do que eu falei anteriormente, que eles podem ter ali, sugere-se, né, que eles se mantenham, às vezes afastados para evitar brigas, mas o conselho ele diz que é bom para o animal que eles sejam mantidos próximos para gerar um ambiente mais próximo do seu ambiente natural. Estimulação olfatória. Deve evitar-se o uso de substâncias químicas de odor fortes de coelhos.
porque o olfato deles é muito aguçado, tá? Aqui eu trouxe para vocês o que o conselho fala de recomendação de quantos coelhos tem que ter no máximo por alojamento. Aí então vai depender do peso, da área do animal e da altura. Animais maiores, eles podem necessitar de um espaço maior para o adequado desenvolvimento, tá? Então tudo isso tem que levar em consideração quando eu vou fazer o alojamento desses animais. Aqui a segunda tabela é recomendação aos locais de coleta. A gente sabe que para muitos experimentos a gente tem que fazer coletas de sangue. Então, de onde eu posso tirar esse sangue do animal? A gente tem aqui pela veia auricular, pela veia jugular e pela veia safena, tá? E punção também cardíaca, que é já o paciente, o animal, ele já precisa ser eutanasiado. Então, gente, aqui no geral, a gente tem umas orientações mínimas para instalações de roedores e lactomorfos, né? Que são trabalhados no mesmo tópico pelo Conselho. Então, quais são essas estruturas mínimas? Ambientes físicos de instalação animal, que são os biotérios. Áreas de apoio tem que ter esse local, áreas de serviço, depósitos, detalhes construtivos de como funciona ali aquele local. Um ambiente que tem que ter ventilação, temperatura, tudo adequado para essas espécies. Questão de biossegurança, equipamentos de proteção individual adequados e procedimentos. Tem que seguir todo o manual do biotério, de controle higiênico e sanitário. Procedimentos experimentais não podem ser realizados na sala de manutenção e criação de animais, tá? Os animais, para passarem por experimentos, eles têm salas adequadas e separadas. Eu não posso fazer a eutanásia desse animal na mesma sala que ele está sendo mantido, porque isso pode gerar uma situação de estresse para os animais. Então, a gente tem que seguir todo um protocolo, como está aqui, de coisas mínimas que tem que ter nessa localidade para que esse animal sofra o menos possível. E para finalizar, depois eu gostaria que vocês procurassem esse curta que chama Salve Ralph. Ele foi criado pela Humane Society International. Essa organização, ela promove o bem-estar de animais em mais de 50 países, com histórias de formato de stop motion, mostrando o dia a dia de um coelho Ralph que é testado no laboratório. Nesse vídeo, se vocês derem um Google no YouTube, né, vocês vão ver por cerca ali de 4 minutos a história de Ralph, que ele vai contar a sua rotina de trabalho, que consiste em contato diário com substâncias químicas agressivas. E esse curta, ele mostra os maus tratos que os animais sofrem dentro de um experimento. Só que ele traz de uma maneira meio que satírica, né? Tá tendo de algo como fosse banal. Em forma de metáfora para a população ela ter consciência de que alguns animais são testados, eles sofrem, passam por um processo de sofrimento grande, e principalmente se falando na parte de cosméticos. Então esse curta é uma forma de ali sensibilizar e também alertar de como a indústria de cosméticos ela vem tratando o uso de animais e principalmente os coelhos. Atualmente saiu uma resolução que não pode mais fazer testes de cosméticos em animais vertebrados, então os coelhos eles entram nessa questão, tá? Então é um curta bem legal. A gente sabe que muitos experimentos eles necessitam de uso de animais, mas quanto menos a gente puder evitar esse uso, melhor, né? Principalmente na parte estética, né? Então é isso, gente. Essa é a minha referência, a do CONSEA, Controle Nacional de Experimento Animal, da primeira edição 2023. Muito obrigada.